Olá a todos meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia. Graças a Deus nós estamos aqui mais um dia para ler a sua palavra e para desfrutar a companhia uns dos outros, se bem que eu devo dizer que a partir de segunda-feira, as lives estarão de volta. Não sei por quanto tempo, mas eu espero ver-vos e espero estar a ter essa comunhão boa e ter os vossos comentários aqui ao vivo e também, já sabem, por causa disso, os vídeos não terão 20 minutos, mas acho que 1 hora ou 2 horas e 20 minutos. Glória a Deus, amados, nós vamos continuar aqui a leitura do primeiro livro de Samuel. A Sandra da Amada disse que gosta muito deste livro e eu acredito que muitos de nós partilhamos do mesmo pensamento, do mesmo gosto, vou dizer assim. Glória a Deus, amados. Deus seja louvado em todo o tempo. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor? Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Ou seja, se alguém peca contra outro, Deus até pode intervir. Mas se pecas contra Deus... Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Certo dia veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor, eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados entre todas as nações de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre o meu lar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Porque honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo Israel. Algo muito interessante aqui, amados. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Porque honra seus filhos mais que a mim. Lembram-se quando Jesus disse: se alguém amar outra pessoa do que a mim, não pode ser meu discípulo? Aí está, amados. Muitas vezes nós temos medo do que nos pode acontecer, do que as pessoas podem fazer. E, se eu disser isto, atualmente não se pode dizer isto e tudo mais. Claro que temos de ter esse cuidado. Se for algo, biblicamente falando, algo que não é bom, ok, temos que ter esse cuidado mesmo. Mas, amados, a verdade tem que ser dita, ok? E se é uma questão direcionada para Deus, ou neste caso de Deus, nós temos que dizer a verdade sem temor. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros da sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição de minha casa e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas seus olhos ficarão cegos e seu coração se partirá, e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo o que desejo. Estabelecerei a família dele e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então todos que restarem de sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento e pedindo: por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer.
Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, amados, que privilégio nós temos a Bíblia Sagrada. As mensagens do Senhor eram raras e agora nós temos a Bíblia na mão. Oh Deus, obrigado, Senhor. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: Estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: Meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse Samuel: Vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou, como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: Estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra ele e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Interessante, amados, que Samuel, neste caso Eli, falou com os seus filhos, mas, na verdade, ele não os repreendeu. Ele disse: Por que vocês fazem isso? Não é bom e tal. Mas repreensão mesmo, que leva ao arrependimento, ele não fez isso. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã, e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera, mas Eli o chamou. Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. O que o Senhor lhe disse? Perguntou Eli. Conte-me tudo, e que o Senhor o castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa do que ele disse. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. Eli respondeu: É a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel. E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. Isto é um clássico, né? O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afec. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló para que esteja connosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus.
Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. Que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram. Estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos, quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus, sejam homens. Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Mesmo com medo, houve motivação suficiente, né? Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande, 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para as suas tendas. A arca de Deus foi tomada e Ofni e Fineias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló ainda naquele dia. Tinha raspado suas roupas e rasgado suas roupas e colocado pó sobre a cabeça. Ele estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Eli ouviu os gritos e perguntou: "O que é esse barulho todo?" O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Ele estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. "Acabo de chegar do campo de batalha", disse o mensageiro. "Fugi de lá hoje mesmo." Ele perguntou: "O que aconteceu, meu filho?" O mensageiro respondeu: "Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Fineias, também morreram e a arca de Deus foi tomada." Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Interessante, amados, isto aqui. Logo a seguir diz: havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Lembram-se do que o mensageiro de Deus tinha dito a Eli sobre os filhos que eles engordaram porque eles não respeitavam as ofertas, os sacrifícios. Então eles engordaram. Talvez os filhos de Eli dessem também para o pai. Eles estavam tão gordos e isso foi uma das coisas que prejudicou, ou neste caso que fez com que Eli morresse. Ou seja, ocultou, obviamente, fez vista grossa ao pecado dos filhos, não os repreendeu de maneira a que eles se arrependessem. E depois ele estava tão pesado, obviamente deixou de enxergar e tudo mais, como Deus tinha dito. Houve destruição em Israel por causa disso, como Deus havia dito também. E ali, de tão pesado que era, quando cai para trás, por causa do seu peso, aqui está a dizer, Eli caiu de cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. E isso prejudicou, amados. A nora de Eli, esposa de Fineias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer as parteiras tentaram animá-la. "Não tenha medo", disseram, "você teve um menino." Mas ela não respondeu nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabod, que significa "onde está a glória", e disse: "Foi-se embora a glória de Israel." Eu acho interessante que os nomes eram dados dessa maneira, né? Por significado. Imaginem, a pessoa, o tempo todo essa pessoa vai se chamar "onde está a glória." Pois a arca de Deus havia sido tomada e o seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda: "Foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." Claro, a Deus foi mesmo uma pequena pausa neste caso. João 5, 24 a 47. "Eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem..." Amados, se vocês não viram ontem, não viram o vídeo de ontem, por favor vejam. Nós falamos sobre João 5, que descreve Cristo Jesus de uma maneira
na minha opinião, que nenhum outra narrativa descreve dessa maneira, ok? Descreve de outras maneiras, claro, mas ali nós entendemos, eu creio, eu vou dizer desta maneira, como que em plenitude do princípio de conhecimento da divindade de Cristo, ok? É muito importante. Se vocês não viram o vídeo de ontem, por favor, vão atrás, ou então leiam os versículos, mas ontem nós falámos sobre isso. E é realmente importante para nós entendermos quem é o Filho, porque muitas vezes nós misturamos tudo, né? Senhor Jesus, obrigado Pai, porque não faz sentido algum isso. Então vejam, se vocês assim quiserem, e não tenham visto, claro. Se quiseres ver outra vez, também estás disponível, também podes, ok, o vídeo está lá para ti também. Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de facto já chegou, que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar a vida. Oh, glória a Deus, isto aqui mostra claramente quem é Cristo, amados, e porquê é que nós o podemos adorar. Capítulo 5 de João eu acho que no meu coração realmente é o capítulo mais importante, eu não sei se posso dizer isso, mas para os dias de hoje, amados, porque está uma coisa estranha aqui. O capítulo 5 de João realmente é maravilhoso. Não só o 5, ok? 4, 5, 6, mas o capítulo 5 é maravilhoso mesmo. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar a vida e lhe deu a autoridade para julgar a todos, porque Ele é o Filho do homem. Não fiquem então surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Ou seja, aqueles que houve uma verdadeira conversão, eles têm a vida eterna. Aqueles que ignoraram a voz de Deus através de Jesus Cristo, ignoraram obviamente o poder do Espírito Santo, esses continuaram a fazer o mal e então ressuscitarão para serem julgados. Muito interessante, amados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Quem é que está a falar isto? Jesus Cristo está a dizer assim, olha, o Pai é que me dá, eu não faço nada por minha própria conta, eu não tenho isso. Amados, agora nós começamos a entender quem é Cristo, porque ouvimos tantas pessoas a falar de tanta maneira, a confundir tudo, ou então não, ou então passam à frente o que outro pastor também passou, e isso vai de geração em geração, e nós ficamos sem compreender quem é Cristo, amados. Mas se nós realmente nos focarmos no que a Bíblia diz, nós vamos começar a entender realmente quem é Cristo. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta, julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Nós não podemos ignorar isto. Foi Cristo que disse. Em primeiro lugar, está na Bíblia, mas foi Cristo que disse. Este é o contexto. Ele estava a explicar quem é Ele. Jesus Cristo estava a explicar quem é Ele e o porquê, amados, de nós podemos adorá-lo, o porquê de nós dizemos sim, que Ele é Deus, ou seja, que Ele é divino. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, mas há outro que também testemunha sobre mim e eu lhes asseguro que tudo o que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos, ou seja, para que vocês acreditem e vivam em conformidade. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que eu realizo. As obras que realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que Ele me enviou. Por que é que Jesus teve que fazer essas obras?
para que eles acreditassem realmente que o Pai o tinha enviado. E o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem o viram pessoalmente, e não têm sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Amados, que versículo maravilhoso. Por isso é que Paulo diz assim, não está realmente em quem corre, em quem acha que sabem. Eles estudam minuciosamente, mas de que é que vale estudar minuciosamente as Escrituras se nós não temos a base para a vida eterna, que é Cristo? Amados, glória a Deus, mas se tu tens a base para a vida eterna, que é Cristo, porque o Pai deu ao Filho essa autoridade de ter a vida em si mesmo e de julgar para que adorem o Filho como adorem o Pai, para que o Pai tenha essa glória através do Filho, então tu podes estudar minuciosamente as Escrituras e serás verdadeiramente abençoado, porque tu não estudas de maneira apenas mental, tu estudas de maneira também espiritual. E aí, amados, há realmente transformação. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome do meu Pai e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Ou seja, ele estava a falar com pessoas que seguiam a lei de Moisés, ok? Então ele teve que dizer isto aqui para eles entenderem. Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de facto em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Amados, eu nem consigo fazer uma pausa maior, tem que ser só assim. Salmos 106, 1 a 12. Louvado seja o Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como Ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostraste favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me, que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos, que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que pertencem a ti. Pecamos como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor, não se lembraram dos seus muitos atos de bondade. Rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo ele os resgatou para proteger a honra de seu nome, para mostrar seu grande poder. Ordenou que o Mar Vermelho secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras de seus adversários. As águas se fecharam e cobriram os seus opressores. Nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Provérbios 14, 30 e 31. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. Eu vou dizer aqui duas coisas, amados. Em primeiro lugar, eu vou dizer esse primeiro verso assim. O contentamento dá saúde ao corpo. O contentamento, amados. Não é as coisas deste mundo, é o contentamento. Nós sabemos perfeitamente o contexto aqui. O contentamento dá saúde ao corpo. Se alguém alcança alguma coisa e nós realmente nos contentamos por essa pessoa, então nós teremos saúde. Isto aqui é facto, ok? A inveja é como câncer nos ossos. Vejam o quão é mau
para aqueles que são invejosos. E amados, em todo o tempo nós temos que fazer várias coisas. Não ser parciais, ou seja, ser imparciais de maneira justa, amados. Não mentir e dizer sim, obviamente, a verdade, praticar a justiça, obviamente, amados, mas nós temos que estar muito atentos em relação ao ressentimento, ou se quiser chamar rancor, ou seja, ressentimento no mau sentido, rancor, temos de estar muito atentos a isso e temos que estar muito atentos a esta parte que diz aqui, para não termos inveja. Eu estou literalmente a apontar neste sentido aqui para querer dar mais ênfase ao vosso coração, mas amados, se vocês puderem, façam uma coisa. Examinem-se se há algum ressentimento de anos na vossa vida, se há algum rancor de alguém que vos fez mal na vossa vida. Entendam, nós todos somos pecadores. Há realmente pessoas que nos fazem mal à nossa vida e nós já fizemos mal à vida de outras pessoas, tanto mal. Mas Deus é misericordioso contigo, então seja misericordioso com a outra pessoa. E aqui eu não digo para te rebaixar nesse sentido, não. O que eu digo, meu amado, minha amada, o que eu vos digo é para vocês realmente se examinarem para que não sejam consumidos por esse sentimento parvo. Claro, eu entendo. Nós podemos nos afastar dessas pessoas, tudo mais, claro que sim. E falar até com dorso quando isso acontece, mas não com ressentimento do género. Aquela pessoa fez-me aquilo e continuar. Amados, não. Perdoa e serás perdoado, mas perdoa de verdade. Perdoa realmente. Que o teu coração se despeje em Cristo Jesus e tu tenhas realmente o consolo que só vem dele através do Espírito Santo. De verdade eu peço isso, meus amados irmãos. E a segunda coisa, obviamente, dizendo isto, a inveja é como o câncer nos ossos. Nós temos que estar muito atenciosos, atentos a esta parte. A inveja é como câncer nos ossos. Outra coisa que temos então que estar sempre atentos é: será que eu estou a ter inveja daquela pessoa? Este sentimento, o que é que foi? Ser sincero com Deus, ser sincero, para que então tenhas realmente uma transformação. Eu digo a ti, eu estou a falar para mim, obviamente, para todos nós, amados, e, diariamente. Porquê que não te contentar? Porquê que fazer este pensamento? Porquê que eu não me contentei com aquilo? Será que eu estou a ter inveja? E pede somente àquele que pode tirar qualquer coisa que esteja mal na tua vida, a Deus. Pede a Deus, para que isso então não vá avante com esses maus pensamentos e sentimentos. Então a segunda coisa que eu quero dizer aqui: quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. Amados, há algumas pessoas que têm este dom, realmente aquilo incomoda no seu coração. Há pouco tempo eu estive a falar com o Alessandro Gandaia e eu percebi, obviamente, isso eu quero expor aqui, eu espero que não seja algo ruim estar a expor isto aqui, mas eu entendi, ruim neste caso para o Alessandro Gandaia, eu entendi que isto aqui é-lhe natural, ok? É-lhe natural, esta coisa de querer ajudar o necessitado. E meu amigo Alessandro Gandaia, eu agora falo para ti, glória a Deus, porque quem ajuda o necessitado honra a Deus. Eu digo isto mesmo agora para todos, para não desfalecermos, amados. Cada um tem um dom, como um corpo. A mão ela é necessária. Se eu desprezar esta mão, o corpo não vai ser funcional, não em 100%. Então, amados, se tu tens um dom de administrar, como diz Paulo em 2 Coríntios, eu acho. Não, 1 Coríntios. Agora não me lembro. Por acaso acho que não está aí, está noutro versículo. É que diz algo assim: quem é pastor, então que pastoreie é dessa forma. Quem administra os dons, administra, etc. Então, mas o que eu quero dizer é: se tu tens algum dom que tu saibas, mas faz não para ser exaltado. Estou a dizer isto agora para toda a gente, amados. Não, mas faz na sinceridade. Como que a tua mão direita não saiba o que faz a tua mão esquerda. Ou seja, não faças para mostrar, faz mesmo para glória de Deus. E aqui
Por isso é que eu dou esta parte aqui, eu dou essa ênfase em relação ao Sadhguru Gandeya, porque ele, do que eu tenho entendido, ele tem muita facilidade em fazer isto e não para vanglória, ok? E isso é maravilhoso, porque lhe incomoda mesmo o coração. E uma coisa que nós vemos em Atos dos Apóstolos é que os discípulos estavam sempre a dizer assim: cuidem dos órfãos e viúvas, cuidem dos necessitados e amados. O que é que diz em Tiago 1,27? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: cuidar de órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então, as duas coisas que tornam realmente esta, vou dizer assim, a única religião pura para com Deus e o Pai é esta: cuidar dos necessitados nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Meus amados irmãos, glória a Deus em todo o tempo. Permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. Deus seja louvado em todo o tempo, e volto a dizer, as lives vão voltar de dia 10 para dia 11 à meia-noite e 30. Nós estamos aqui, se Deus permitir. E eu quero mesmo que vocês todos estejam aqui. Ok? Deus seja louvado em todo o tempo. Permaneçamos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. E sabem que mais é bom eu poder estar a falar rapidamente como eu não ter que estar a falar desta maneira. É uma coisa que tem um bom sabor para mim, ou seja, sabe-me bem eu poder estar a ser realmente aquilo que eu sou diariamente, amados, inclusive nessa questão. Eu agradeço a Deus pela vossa vida, peço obviamente oração, e eu sei que vocês têm orado, sim, e eu peço então que oremos uns pelos outros. Glória a Deus em todo o tempo, e até amanhã, se Deus permitir. Estou muito contente que as lives estão quase a voltar. Glória a Deus, amados.